Bom dia, o meu nome é Francisco e nesta comunicação venho apresentar a revisão de literatura do tipo crítico que realizei para a minha investigação de doutoramento e que tem como título Currículo e Cidadania Global. Que perspectivas? Organizei esta comunicação da seguinte forma. Em primeiro lugar, começo por apresentar de forma breve os dois conceitos-chave que orientam a revisão de literatura. De seguida, dou conta dos procedimentos de pesquisa adotados para a constituição do corpus de análise e, por fim, passo a explicar como foi feita a análise de dados, concluindo com uma breve discussão dos resultados obtidos. O conceito de currículo, como explica Michael Apple, diz respeito a um projeto social e cultural historicamente construído, decidido em função de uma organização, normalmente a organização escolar. Além disso, importa que o currículo seja o espaço de interface entre três aspectos: o discurso educativo, que na sua essência é um discurso político, o contexto para e no âmbito do qual o currículo é construído, e a construção de sentidos que este possibilita e que é, na sua essência, de natureza pessoal. No panorama educativo, quando falamos de cidadania global, referimos-nos àquilo que deve corresponder a uma das finalidades da educação no século XXI. Assim, a educação para a cidadania global, perspectiva educativa que surge da constatação de que todos vivemos num mundo interconectado e interdependente, surge como possível resposta às mudanças sociais, económicas e políticas que tendem a aproximar povos e nações. Como indica o título deste trabalho, realizamos uma revisão de literatura do tipo crítico. Revisão essa que pretendia dar resposta à seguinte questão de investigação: que currículo para a cidadania global? Para conseguirmos dar resposta à questão de investigação formulada, foram definidos dois objetivos. 1. Compreender de que forma é que o currículo é entendido na literatura publicada nos últimos 5 anos sobre educação para a cidadania global. E 2. Identificar possíveis características e dimensões de um currículo para a cidadania global. A pesquisa documental foi realizada na base de dados Scopus e foram utilizados dois termos de pesquisa: Global Citizenship e Curriculum, separados pelo operador booleano AND. Realizada a pesquisa, foram aplicados critérios de inclusão e exclusão definidos aos textos encontrados e que foram os seguintes: textos publicados nos últimos 5 anos, escritos em português, inglês ou espanhol, textos que fossem artigos científicos, foram excluídos livros, capítulos de livros e tese de doutoramento ou dissertações de mestrado, textos publicados em revistas científicas indexadas e que tivessem sido revistos por pares. Para além disso, foram excluídos todos os artigos científicos que não estivessem disponibilizados em acesso aberto. Após aplicados os critérios de inclusão e exclusão apresentados, obtivemos 119 resultados. Para garantir a coerência e coesão do nosso corpus de análise, procedemos à realização de 3 leituras flutuantes. Concluímos com um corpus de análise composto por 9 artigos. Para a análise de dados, optamos pela análise crítica de discurso, como foi proposta por Norman Fairclough. Assim, foram definidas três dimensões de análise. Na dimensão 1, aquela que diz respeito ao texto e implica uma análise ao nível da palavra, procuramos identificar nos textos em análise o uso de termos como currículo, prática curricular, cidadão global, cidadania global, entre outros. Na dimensão 2, que diz respeito à prática discursiva, procuramos identificar como é que os termos selecionados na dimensão 1 surgem e são utilizados no texto, isto é, com que sentido. Por fim, na dimensão 3, relacionada com a prática social, com as normas e padrões da sociedade, pretendíamos identificar qual o posicionamento sobre cidadania global e currículo que suportava teoricamente os textos em análise. Em relação aos resultados obtidos e discussão dos mesmos, com esta revisão de literatura do tipo crítico, podemos constatar diferentes aspectos a considerar quando pensamos num currículo para a cidadania global. Desde logo, na maioria dos textos que compunham o nosso corpus de análise, o currículo é entendido à luz da sua dimensão formal, normativa ou institucional, aspecto contraditório face a algumas das propostas apresentadas, nomeadamente, de currículo como construção comunitária ou como algo que é mais do que programas escolares ou metas de ensino e aprendizagem. Importa também que o currículo para a cidadania global seja reflexo da conexão existente entre discursos e as práticas locais e globais de cidadania global, aspecto controverso e por vezes apontado quase como uma utopia, visão que muito resulta do entendimento dos autores dos textos em análise sobre como se define e o que deve representar a cidadania global. Na mesma linha, podemos constatar que existe alguma indefinição sobre a importância e forma de incluir diferentes perspectivas de cidadania no currículo, para que se torne um verdadeiro currículo para a cidadania global, embora esse aspecto seja considerado como central à luz disposto nos textos analisados. Por fim,
e talvez os resultados que se aproximam daquele que é o mote deste encontro, a investigação, a educação e a responsabilidade social, podemos constatar, através de algumas definições apresentadas, que o currículo para a cidadania global é eminentemente uma proposta de contracurrículo, já que, em certa medida, é suportado por uma ideia de educação concorrente à concepção atual da mesma. Muito obrigado pela vossa atenção.